Tio Mamá na área, a linguagem que você entende. A partir de agora, vamos estudar uma classe de palavras, mais classes de palavras. Minha voz está um pouquinho rouca porque eu peguei um resfriadinho. Queridos, o estudo das classes de palavras é muito importante porque você vai reconhecer e categorizar as palavras em língua portuguesa. Mais uma. Opa! Classe de palavras dos adjetivos. Tudo maravilhoso. Mamá, o que é um adjetivo? É muito simples. Classe que exprime característica. Pronto, acabou. Eu acho que não há nenhum segredo nisso, né, minha gente? Classe que exprime característica, pronto e acabou. Mamá, características essas que são o quê? Que podem ser, minha gente, características estas que podem ser muitas vezes um defeito, uma qualidade. Isso independe, claro, de quem está falando. Depende de quem está falando. Se refere sempre a um substantivo, meu Deus, o adjetivo é uma das categorias gramaticais que trabalha com o substantivo. Gente, 4 classes gramaticais focam o substantivo. Quais são elas? Adjetivo, numeral, pronome e artigo. Essas 4 classes gramaticais têm como foco maior o substantivo. Não tenham dúvidas disso, tá? Outra coisa interessante é que o adjetivo também sofre flexão. Olha aqui, ó, flexão de gênero, de número e de grau. Mas antes de tudo, vamos classificar os substantivos. Vamos lá. Vamos classificar os adjetivos. E aí essa classificação também é um pouco parecida com a dos substantivos. Vamos começar agora? Ó, ele pode ser um substantivo simples quando tem apenas uma palavra, um radical. Pode ser um substantivo composto quando eu encontro mais de uma palavra, mais de um radical. Olha aqui, ó, agropecuário. Eu tenho agro e eu tenho pecuário, ou seja, é um adjetivo composto. Ele é primitivo quando ele não está com derivado de alguma palavra. Primitivo significa assim, é a palavra pura. Ela não está trazendo derivações. A gente chama de primitivo, ok? Já a derivada é quando ela provém de uma outra, quando ela vem de uma outra. Por exemplo, entristecido, a gente sabe que entristecido, ó, vem da palavra triste. Olha o radical aqui, ó, triste. Carinhoso, nós temos a palavra carinho, olha o radical. E desconfortável, nós temos conforte, né? Que seria o radical. Aqui eu marquei para vocês o radical de cada uma delas. Mamãe, legal. Então não se esquece de que adjetivo tem flexão de gênero, número e grau. E também nós podemos classificar os tipos de adjetivo, que foi o que fizemos agorinha. Olha, quanto ao gênero, é também um pouco parecido com os substantivos. Por quê? Os adjetivos, eles podem ser uniformes e eles podem ser biformes. É engraçado entender que, quando eles forem biformes, eles vão ter mais de uma forma, né? Então, biformes, ó, eu tenho mais de uma forma, ok? Mamá, se biforme tem mais de uma forma, uniforme, eu só vou ter uma forma. Agora é engraçado, né? Porque mesmo tendo uma forma, a gente sabe que a maneira de uso é desse jeito aqui, ó. Garoto alegre. Veja que garoto é masculino. Garoto sendo masculino, o alegre serviu para garoto. Garota feminino, o alegre também serviu. Rapaz masculino, alegre serviu e moça feminina arrogante serviu. Ou seja, é uma única forma para os dois. Sendo a única forma para os dois, eu chamo de adjetivo uniforme. E assim vai. Mas não se esquece que não é para confundir isso com substantivo, porque substantivo dá nome às coisas e adjetivo ele faz o seguinte, ele caracteriza, ele classifica as coisas, tá bem? Olha, os adjetivos também podem ser separados quanto ao tipo se eu tiver adjetivos pátrios, por exemplo. Mamá, que legal. O que é um adjetivo pátrio? É aquele que vai trazer uma indicação de nacionalidade, por exemplo, né? De origem. Ah, vou até colocar aqui para vocês. O adjetivo pátrio, ó, ele tem uma ideia de origem. De onde vem? Vamos aqui, ó, saltador francês
Já achei um adjetivo pátrio, francês, né? Que comparou brasileiro, outro, minha gente, brasileiro, né? Apesar de que comparou brasileiro, nazista, a da Alemanha nazista, recebe sugestão de como levar para casa. Para casa. Queridos, a situação é a seguinte: saltador francês é um adjetivo francês, porque francês está exatamente qualificando saltador. Agora, comparou brasileiro, eu posso colocar o brasileiro, ou seja, brasileiro aqui não é de maneira alguma um adjetivo, é um substantivo. Mas isso pode acontecer muito. Se eu disser homem brasileiro, adjetivo. Mas se eu disser o brasileiro, substantivo. Então tenha muito cuidado com isso. Até a palavra francês, em uma outra forma de contexto, pode também ser um substantivo, tá? Então não se perde nisso, pelo amor de Deus. Fechamos esse slide e vamos para o próximo. Os adjetivos também podem ser eruditos, são aqueles que não são mais falados, são aqueles antigos, eruditos com a ideia de erudição, ou seja, são palavras que não estão tanto em uso como antigamente. É muito normal nós termos macérrimo, que é também, né, um adjetivo erudito, dulcíssimo, que vem de doce. Para você que não sabe, a palavra dulce, por exemplo, se alguém aí se chama Dulce, né? Ó, não se esquece que dulce quer dizer doce. Logo, quando algo é muito doce, eruditamente se diz dulcíssimo. Vamos ver aqui alguns exemplos, gente. Ó, alguns básicos exemplos, vamos lá. Ó, sacarino, de quê? De açúcar. Ó, aquilino, de águia. Anular, de anel. E sideral, de astro. Olha que lindo, né? Céu sideral, céu de astros. Mamá, porque são eruditos? Porque vem do latim, né? E porque também eles são mais antigos, mas mesmo assim são utilizados. Só que pode perceber que eles não levam necessariamente o mesmo radical. Astro e sideral, você vê que não tem uma relação de escrita entre eles. Os eruditos costumam ser assim, tá bem? Além de tudo, eu também posso ter algo chamado locução adjetiva, que isso aqui eu acho magnífico. Inclusive, amor de mãe, aqui ó, na plaquinha, de mãe é uma locução adjetiva. Data de vencimento é uma locução adjetiva. Mamá, o que é uma locução adjetiva? Ó, ela é feita de preposição mais substantivo. Quando você tem uma preposição com o substantivo, há uma grande chance de termos ali uma locução adjetiva. E locução adjetiva, ela tem a mesma função de um adjetivo, sabia? Ou seja, ela funciona, ó, como adjetivo. Então não se esquece disso. Locução adjetiva funciona como adjetivo, isso é muito importante. Mas a locução adjetiva pode se transformar em um adjetivo? Algumas delas sim. Por exemplo, amor de mãe, amor materno. Eu vou puxar aqui uma setinha, eu posso escrever, ó, materno, o que isso significa? Que nós transformamos uma locução adjetiva em um simples adjetivo. Que delícia, que maravilha! Vamos agora para o grau dos adjetivos. Eles também podem indicar um grau a mais, um grau acima. E quando a gente tem grau, a gente eu acho que lembra logo, né, minha gente, de superlativo. Mamá, como são os graus? Vamos lá. O primeiro deles é o grau comparativo. E o grau comparativo diz tudo, né, minha gente? Compara dois seres. Então, para ser comparativo, tem que haver a comparação. Ó, pode ser, galerinha, ó, de igualdade. Vou colocar, já tem aqui embaixo. Pode ser de igual. Meu Deus, como ficou feio isso aqui. Pode ser de igualdade, pode ser de superioridade e também pode ser de inferioridade. Mamá, igualdade, tão quanto. Superioridade, mais do que ou mais que.
Inferioridade menos do que ou menos que. Lembrando que esse do, ele faz parte, tá, minha gente? Ó, o do que também pode ser escrito, tá? Mamá, não é erro, não, de maneira alguma. Esse do, ele pode ser escrito, e a reiterada dele não acarreta perda de gramatical, ok? Não há prejuízo gramatical quando você retira o do. Então pode usar que ou do que, tudo bem? Show de bola. Mamá, eu tô ligado que também pode ser, né, o grau superlativo. Pode. Superlativo, nunca se esqueça deste super aqui, ó. Nunca se esqueça deste super. Então é acima, ok? Superlativo sempre será acima. Mamá, acima de quê? Com grau a mais. Super, né? Forte, fortíssimo, entende? Vamos ver aqui. É analítico. Eu expliquei a vocês algumas vezes já. Analítico, ele precisa de uma palavra. E aqui está a palavra, ó. Extremamente. Mamá, quando precisa de uma palavra, ele é analítico. Quando ele, ó, mamá, ele tem essa finalização aqui, ele é absoluto. Então ele é sintético, perdão. Sintético, sintetiza, tudo em uma palavra só. Analítico, utiliza uma palavra para indicar o reforço. Mas, mamá, por que se chama absoluto, hein? Absoluto, gente, porque eu estou me referindo a uma coisa só. Eu não estou relacionando. Por exemplo, ele é extremamente interessante. Eu estou falando somente dele. Ah, ele conversa, a conversa é interessantíssima. Estou falando só da conversa. Ou seja, se eu falo apenas de um ser, a gente diz que é absoluto. Aí, se eu coloco uma palavra de reforço, sintético. Se eu não ponho a palavra de reforço, mas eu ponho íssimo, érrimo, aí chama de. Ou melhor, com a palavra de reforço, analítico. Sem a palavra de reforço, em uma palavra só, como aqui, interessantíssima, sintético. Ah, é muito importante você saber que também nós temos o relativo. Mamá, o que é relativo? Tem que relacionar, tem que juntar. Se tem que relacionar e tem que juntar, aí eu tenho que ter mais de um ser. Por exemplo, Mateus é o mais inteligente da turma. Ou seja, é ele entre os outros, né? Ele entre os outros, ó. Por isso que eu disse o mais inteligente. Inferioridade, o menos inteligente, ó. Mas, mamãe, então o relativo relaciona com os outros. O absoluto só falo daquele ser, de um ser apenas. Exatamente, meus amores. Vamos continuar. Aí terminamos o adjetivo. Acabou o adjetivo, uma classe gramatical, inclusive até simples, minha gente. Ó, o adjetivo é uma classe gramatical muito fofinha, né? E muito simples. Por que, tio Mamá? Porque não requer que você, não estou achando o controle do ar, não requer que você estude tanto assim, né? São classes gramaticais mais simples, mais de boa, bem mais fáceis, ok? Deixa eu pegar aqui o controle. Pronto. Mamá, e o numeral? Gente, numeral já é uma coisa, é também uma classe gramatical bem simples. E que hoje a gente sabe que não está caindo tanto, né? Mas vamos fazer COPEV, temos que ter uma revisão também principalmente de classes gramaticais, então temos que saber. Numeral é uma palavra que pode indicar. Olha que coisa linda o que é o que o numeral pode indicar. Ó, quantidade, um, dois, três. Cardinal, primeiro, segundo, terceiro. Ordem, ou melhor, cardinal. Quantidade é o cardinal. Um, dois, três. Ordem é o numeral. Primeiro, segundo, terceiro. Multiplicativo, ó, o dobro, triplo, quíntuplo. E fracionário, um quarto, um meio, um dozeavos. É interessante entender que também é numeral a palavra zero e a palavra ambos. Muita gente não sabe, mas zero e ambos também são numerais. Mas o zero não tem nada. É zero. É um numeral mesmo assim, ok? Não se esquece. Vamos lá, vamos continuar. O numeral também sofre flexão. Pois é, não podemos fugir da ideia de que o numeral, porque na realidade as palavras que acompanham um substantivo, elas sim, elas são
sofrem flexão. Então eu tenho numeral, adjetivo, pronome e artigo. Todas sofrem flexão. É interessante entender que numeral, inclusive, até sofre flexão de gênero. Porque, repara, gente, 200, né? E 200, deixa eu ver aqui, voltar um pouquinho. 200 e 200, olha que interessante. Ambas estão no plural e a segunda indica exatamente o feminino da primeira, ok? Os ordinais variam em gênero e número, sim. Ele diz que vai ver todas as escolas, mas seu recorde foi assistir até a terceira. Opa, terceira. Esse ano não foi diferente. Quando a segunda agremiação, segunda, e é engraçado, terceira no feminino, segunda no feminino, ok? Geralmente o 13º, ó, terceiro, porque eu me referi a décimo, olha que legal, né? No monte de despesas pequenas que a gente não conta. Na verdade, o melhor seria termos um 14º, quarto por causa de décimo. Então, referindo-se ao elemento substantivo, o numeral ele pode sofrer flexão de gênero e de número. É muito importante ficar esperto. De agora em diante, 5 pessoas da família de cada noivo assinem a certidão junto com os cônjuges. 5. Óbvio que alguns não vão sofrer. Eu não vou dizer 5. Mas todos os números sofrem flexão de gênero e de número? Não. Nem todos os números sofrerão flexão de gênero e de número. Tudo bem? Minha voz está horrível, bebês. Não liguem para isso. Pronto. Qual a diferença entre um artigo e um numeral? Porque muitas vezes a escrita é a mesma. Muitas vezes a escrita é a mesma. Como, por exemplo, a palavra um. Adquirimos um imóvel. Olha, na realidade, adquirimos um imóvel, nós temos qualquer imóvel. Se eu tenho a ideia de qualquer, sabe o que você vai fazer? Você vai classificar como artigo. Né? Compramos um imóvel no ano passado. É um imóvel que eu não disse que imóvel era esse. Agora, adquirimos só um. Ah, então dentre vários, apenas um. Quando eu posso fazer isso, eu sei que é numeral. Vamos nos ver um final de semana. Eu não sei qual final de semana. Não foi definido, né? Qualquer. Gastou 1 litro de gasolina. Não gastou 2 ou 3. Apenas um. Deu para entender a diferença? Então, vem com o Tio Mamá. Não esquece de seguir o Tio Mamá nas redes sociais, Mailson Farias Cursos no Instagram e Prof. Mailson Farias no YouTube, tá bem? Vamos lá, meus amores! Pronto, nós fechamos os adjetivos, nós fechamos os numerais. Agora, vamos entrar numa classe gramatical que, meu Deus do céu, ela é muito perigosa, né? Sim, os pronomes. Pronome é uma classe gramatical que é muito extensa. Muito, muito extensa. Então, praticamente metade do nosso vídeo vai ser sobre pronomes. Mamá, o que é isso aqui? Uma tirinha de H. Vamos ler com o último, Mamá. H by Dick Brown. Passei o dia lavando e passando. E agora tenho que fazer o jantar, disse a Elga. Mas você liga? Não, não liga. Ih, ninguém me valoriza nesta casa. Mulher, quando está aperreada, é assim. É hiperbólica, é exagerada. Eu me mato de trabalhar e ninguém se importa. Afinal, onde você estaria se não fosse eu? Paris. Resposta errada. Bem, e levou, né? Ou melhor, ele disse a resposta errada porque levou uma bofetada. O que é que nós temos aqui? Nós temos diversos pronomes. Eu não sei se quando você leu você percebeu isso, mas juro que eu li e eu nem olhei os pronomes. Ai, meu Deus. Para de ser assim, né? Ó, você é um pronome. Concorda? O me é um pronome oblíquo, me, comigo, tete, contigo, se, consigo. Ninguém me valoriza. Meu Deus, só aqui nós temos dois, ó. O ninguém e o me, né? E ninguém, mais uma vez, para indicar a indefinição. Afinal, onde estaria se não fosse eu? O onde também pode ser chamado de pronome interrogativo, né?
e assim vai. Ou seja, em uma tira, em uma fala, em um ato comunicativo, nós nos deparamos com inúmeros pronomes. Não se esqueçam disso. Em um ato comunicativo, nós nos deparamos com inúmeros pronomes. Tá bem? Vamos lá. A partir de agora, a gente vai trabalhar esses pronomes. O que é que eles fazem? Ou eles acompanham ou eles substituem. Os pronomes ou eles acompanham ou eles substituem. Isso é fato, tá bem? Já que os pronomes acompanham ou substituem, o que é que eu vou fazer? Eu vou classificá-los de duas maneiras. Nossa, mamá, sério? Quando eles substituem, todos eles, qualquer ele, eu vou chamar de pronome substantivo. E quando eles acompanham, eu vou chamar de pronome adjetivo. Não se esquece, eu chamo a palavra de adjetivo também, função adjetiva, quando ela acompanha. Quando a palavra acompanha, eu digo que ela tem uma função adjetiva. Concorda comigo? Show de bola. E aí, vamos lá, né? Nós temos a primeira pessoa, quem fala, Elga. A segunda pessoa no quadrinho, com quem se fala, é o H. E a terceira pessoa, de que ou de que se fala, o trabalho, né? De H. O trabalho de H é o tema. É interessante você lembrar que é muito comum a gente fazer uma divisão de pessoas no estudo dos pronomes. Sim. Eu vou sempre dizer, ó, eu, primeira, tu, segunda, ele, terceira. Nós, primeira, plural. Tu, segunda, plural. Eles, terceira, plural. Então, no trabalho dos pronomes, é muito normal que nós observemos as pessoas. Mas vamos agora, sabe o quê? Classificar esses pronomes. Sim, classificar cada um deles. Eles podem ser chamados de pronomes pessoais. E pronomes pessoais dizem respeito àqueles que trazem uma noção sobre alguém. Ó, aqui estão eles, eu, tu, ele, nós, vós, eles. São pronomes do quê? No caso, reto. Nós temos os oblíquos, me, mim, comigo, te, contigo, se, consigo. Ó, alhe, nos, conosco, vos, convosco. E quando eu digo nos, conosco, vos, convosco, nós temos exatamente, né? Ó, pronomes que substituem. Já percebeu uma coisa maravilhosa? Vou até escrever aqui para vocês, né? Que os pronomes oblíquos, eles substituem. Ah, que ódio. Deixa eu dar uma apagadinha aqui para vocês. Os pronomes oblíquos substituem. Ó. Ok? Não, engraçado, eles substituem os complementos. Já os pronomes do caso reto, ó, eles vão substituir. Ah, meu Deus, que mão é essa? Torta. Eles substituem o sujeito. Então, enquanto os retos substituem o sujeito, os oblíquos substituem os complementos. Bom saber disso. Você comeu as flores que eu comprei para minha mina. E agora o que eu faço? Pede para ela cheirar o meu bafo. Meu Deus. O Garfield é super hiperônico, né? A gente sabe disso, essa fama do Garfield, da ironia que ele, né, mantém. Aqui eu tenho o você, que também é pessoal, sabia? Só que é pessoal de tratamento. Aqui nós temos eu, pessoal reto, eu de novo, né? Ela, no caso. Esse ela não é reto, né? Pede para ela cheirar. Ah, tá. Ela cheirar. É reto também porque é o sujeito do cheirar. Mamá, no dia a dia utilizamos muitos pronomes. Demais, gente. Demais, demais, demais. Ok? Vamos agora para os pronomes possessivos. Nossa, que legal. Ó. Pronomes possessivos são aqueles que indicam posse sobre algo, né? E é engraçado. Os possessivos, eles não combinam sempre com a palavra qual
ele se refere, mas a palavra que ele acompanha. Por exemplo, o meu copo. Ó, os meus copos, tá vendo? Eu sou uma pessoa só e eu tenho 3 copos. Os meus copos. O meu ficou no plural porque ele concorda com copos, não com a pessoa que possui. Ele concorda com aquilo que está sendo possuído, não com o que possui. Aí nós temos uma diferença muito legal. Nós temos os de primeira pessoa, ó, meu, minhas, e nós temos o equivalente do plural, nosso, nossa, nossos e nossas. Nós temos segunda pessoa do singular, teu, tua, e nós temos os equivalentes no plural, nosso e nossa. Nós temos os de terceira pessoa e nós temos o equivalente no plural. Faltou ainda aqui uma coisa muito importante. Estes também são pronomes possessivos. Quer que eu te mostre uma escrita em que ele é possessivo? Vou te mostrar agora. Ó, ela lavou-me as roupas. Eu posso trocar esse me por minha. Ela lavou as minhas roupas. Ou seja, isso aqui não é um pronome oblíquo, é um pronome possessivo, não se esquece. Meter-se nos vos também podem funcionar como possessivos. Meu Deus do céu, que bafom. Aqui embaixo você encontra alguns, ó. Os seus, o nossas e o nossos. Só tem cuidado com uma coisa, tá? Cuidado e muito cuidado quando você vai misturar pronomes. Por exemplo, aqui não, vamos colocar aqui. Vamos se ver. Qual o erro disso? Vamos se ver, o erro está na seguinte situação. O se é terceira pessoa. É oblíquo, né? Terceira pessoa. Já o vamos, nós temos o nós. Ou seja, nos pronomes em geral, não só os possessivos em geral, não misture pessoas. Se eu disser assim, o teu é o tu. Então eu digo como? Tu vens trazer o teu caderno? Você vem trazer o seu caderno? Porque se eu digo tu vens, isso só combina com tu. Com teu, perdão. Pronto. Por quê? Porque ambos são de segunda pessoa. Então, muito cuidado quando você vai trabalhar a junção de pronomes diferentes na mesma frase. O uso, porque isso pode dar problema. Muito problema. Tu vens trazer o seu caderno? Seu não combina com tu. Quem combina com tu é o teu. Ok? Show de bola, meus bebês. Vamos para a próxima. Na próxima, nós temos algumas funções semânticas do pronome possessivo. O pronome possessivo ele pode ter função semântica. Mamá, como assim? Repare, meu querido, entre. Ó que coisa linda. O pronome está indicando o que, minha gente? Afeto. Meu querido. Então, esse meu não é de posse, é de afeto. Seu idiota. Esse seu é desprezo, raiva, indignação, né? Minha querida, sai da minha frente agora. Ah, meu filho, agora ele tá com raiva. Se ele tá com raiva, ele está sendo irônico. Tinha seus 15 anos, ou seja, um cálculo aproximado, não sabe ao certo quanto. Menino, como os pronomes são ricos, minha gente. Ricos, ricos, ricos demais. Eles são muito importantes. Aqui você tem uma tabelinha muito, muito, muito foda. Foda é ela. Trabalhando o que, mamá? Trabalhando o uso do pronome demonstrativo. Deixa eu colocar deste lado aqui, tá? Porém, é o seguinte, eu não preciso falar do pronome demonstrativo. Eu coloquei aqui porque eu tenho que seguir as classificações. Mas você tem uma aula estritamente sobre pronome demonstrativo. Quer assistir a ela? Volta um pouquinho e assista. Mas, de antemão, o pronome demonstrativo, ó, ele possui uma referência de espaço, de tempo e de coesão. Ele pode retomar partes do texto, ele pode trabalhar a ideia temporal, este ano, presente, e pode trabalhar a ideia de espaço, esta caneta em minhas mãos. Tá bem? Temos uma aula só sobre isso. Saca lá
e dá uma assistida, meus amores. Vamos lá. Mamá, os pronomes indefinidos. Ah, gente, fica muito fácil. Pronomes indefinidos fica muito fácil, bebês. Ó, nós temos os variáveis, opa, e nós temos os invariáveis. Mamá, o que é um pronome indefinido? Ele não define nada. Já que ele não define, gente, olha como tá aqui, ó. Algum, alguma, outro, pouco, cada, certo, todas, né? Qualquer. Inclusive a palavra qualquer é a única palavra do português que eu posso colocar o plural no meio. O plural fica no meio, fica interno, quaisquer, tá bem? Isso são indefinidos. Claro que os definidos podem também ser diferentes. Só olha que interessante aqui, gente, ó. Nós temos também indefinidos, ó. Cada, que, outrem. Esse outrem é muito legal. Outra pessoa, outrem. Refere-se sempre a pessoas. Tudo bem? Show de bola? Vamos lá. Prosseguindo os pronomes, né? Polissemia. Mas o que é polissemia? São os vários sentidos que uma palavra pode ter. Polissemia são os vários sentidos. Isso cai muito, sabe em qual banca, gente? Isso cai com tanta força, gente, na banca FGV. Repara, certo homem é um homem qualquer. Homem certo é um homem correto. Homem viaja certo é o modo como ele viaja. E cada um deles assumindo uma categoria gramatical. Isso é lindo. A banca FGV pergunta se ao trocar, né, ao fazer a troca de localização, haverá troca de sentido. Em muitos casos, como por exemplo este, sim, haverá troca de sentidos. Tá bem? Vamos lá. Vamos agora para os pronomes pessoais, tratamento. Antigamente, caíam muitos pronomes de tratamento. Hoje em dia, gente, é bem de boa, eles não caem tanto. Tratamento por quê, mamá? Porque é a forma como eu me trato com as pessoas. Vossa Alteza, Vossa Excelência, Vossa Magnificência, Vossa Santidade, e assim vai. Não se esquece, tá? Além disso, nós temos também os pronomes relativos. Aí sim são pronomes que merecem muito, mas muito destaque, porque eles caem demais. Nós temos os variáveis, ó, o qual, os quais, cujo, cujas, quanto, e os invariáveis, o que, o quem e o onde. Mamá, para ser relativo tem que fazer o quê? Tem que retomar partes do texto. Aí eu chamo de relativo, tá? E geralmente retoma o que foi dito. O cujo é o único que não retoma o que foi dito, porque o cujo, gente, ele indica posse. O único que é diferente da família é o cujo. O cujo sempre vai indicar posse, ok? E agora os pronomes interrogativos, tá? Pronomes interrogativos são aqueles que eu pergunto algo, né? Que eu faço uma interrogação. Lembre-se sempre do sinal de interrogação. O que, quem, qual, quantos, ok? Meus amores, muito obrigado. Estouramos nosso tempo. Um beijinho e até o nosso próximo vídeo.